Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. A presença da espiritualidade amiga, com as bênçãos de Jesus, nosso guia. Jesus, que quando estava aqui encarnado, ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Eu creio que está conosco. O nosso Jesus não fica sentado numa cadeirinha no céu, não. A sua energia, a sua grandiosidade, a sua amorosidade, ela nos envolve. Então, ele está conosco, nos acolhendo, nos amparando, nos fortalecendo, nos protegendo, iluminando a nossa estrada. E com ele nós vamos seguindo, com ele nós vamos nos fortalecendo, e com ele nós vamos dando continuidade nesse projeto de amor, em nome dele, para ele e por ele. Então, vamos rogar a esse querido Jesus que ele possa estar conosco e durante o nosso estudo, que ele abençoe os nossos lares, abençoe a todos nós que estamos aqui conectados, abençoe todos aqueles que vão assistir depois, mas abençoe principalmente todas as almas que nesse momento, encarnadas ou desencarnadas, estejam necessitando do seu amor, da sua luz e da paz que ele promove. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha nesse chat. Vamos ver. Maria das Graças, já foi a primeirinha Maria das Graças. Boa noite, seja bem-vinda. Norma, boa noite. Maurício Duval, boa noite. Joana Dark, diretamente da minha terrinha de Uberlândia. Eu também com alegria, Joana Dark. Vera Manzolilo, boa noite. André Dumont, diretamente do Rio de Janeiro, boa noite. Dona Ivani, boa noite. Minha vizinha. Dona Vera, boa noite. Marisa Fleury, diretamente do Paraguai. Paulo Parachim, boa noite. Valéria Junqueira, de Goiânia, boa noite. Jacira, boa noite. Bartira, querida Bar. Seu Antônio, boa noite. Flora, nossa secretária, boa noite. Marlene Rezende. Luzenilda da Silva, boa noite. Maria Laura, Dona Maria Laura, boa noite. Beth, Daniel, há quanto tempo? Boa noite. De Teresina, boa noite. Lúcia, querida, boa noite. Seu Boni. Lena, boa querida. Boa noite. Dona Mariângela, minha amiga. Oi, querida. Pessoas queridas, gente, que coisa boa. É muito bom. Eu fico muito estudar este livro. Este chama E o Psicógrafo, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nós vamos lá no último capítulo deste livro. O título do capítulo é o capítulo 13, A Vitória do Amor. Aí tem um subtítulo, que é o último subtítulo do capítulo, as palavras finais desse livro, que se chama Amor de Plenitude, o subtítulo. Eu vou ler, e por favor, escutem com os olhos fechados, porque é uma mensagem belíssima de Joana através de Divaldo. Amor de plenitude. Lembrando que plenitude tem o sentido de inteiro, de completo. Então, esse amor completo, esse amor por inteiro, é sobre isso que Joana de Ângeles vai nos falar. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. O amor possui um admirável condão que proporciona felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista do eu, fazendo desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo os páramos da plenitude. Ao estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeia reações físicas, descargas de adrenalina, que proporcionam o bem-estar, o desejo de viver na sua esfera de ação. Inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. A sua essência sutil comanda o pensamento dos heróis, a conduta dos santos, a beleza dos artistas,
a inspiração dos gênios e dos sábios, a dedicação dos mártires, colocando beleza e cor nas paisagens mais ermas e sombrias que por acaso existam. Pode ver um poema de esperança onde jaz a morte da composição, já que ensina a lei de transformar todas as coisas e ocorrências, abrindo espaço para que seja alcançada a meta nas leis da criação, que é a harmonia. Mesmo no aparente caos, que a capacidade humana não consegue entender, encontra-se o amor trabalhando as substâncias que os constituem, direcionando o labor no rumo da perfeição. O homem sofre e se permite transtornos psicológicos porque ainda não se resolveu realmente, por amor, que sorri de felicidade quando será amado é feliz, liberando-se do ego pouco a pouco, em de solidariedade, que deve viger em tudo e em todos, contribuindo com a sua cota de esforço para a conquista da sua realidade. Libertando-se dos instintos básicos, ainda em predomínio, o ser humano avança degrau a degrau na escada do progresso e enriquece-se de estímulos que o levam a amar sem cessar, porque todas as aspirações se resumem no ato do ser que ama. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é a das mais belas psicoterapias que se conhecem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida, renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. Somente, portanto, pelo amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o movimento culminante no ato de amar. Desse modo, mediante o amor, o imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Que lição linda, né? Que lição maravilhosa. Aqui eu chamo atenção para alguns trechos que Joana nos fala, porque primeiro ela começa dizendo que a melhor terapia é o amor. E quando nós estamos falando o amor de plenitude aqui, não é o amor-paixão, não é apenas aquele amor posse, aquele amor que está envolvendo a matéria, não. O amor de plenitude, esse amor total, ele pertence a essa trilogia harmônica que Joana nos traz. O amor de plenitude, ele é o amor que envolve o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo e o alto amor. Esse sim é o amor pleno, completo. Enquanto nós apenas nos amarmos e não conseguimos amar o nosso próximo, não é um amor de plenitude. Se nós amamos e nos dedicamos plenamente ao outro e esquecemos de nós, plenitude. Se eu busco amar o meu próximo, busco me amar e não amo a Deus, não é um amor de plenitude. Porque o amor de plenitude, ele precisa de envolver quem me criou, com quem eu convivo,
e eu, como ser, como criatura que sou do Pai Celeste. E aí Joana fala que o amor, ele desabrocha a saúde e ele desabrocha a alegria de viver. Então ele nos leva a uma plenitude. Se eu estou adoecendo muito, eu preciso de saber que em alguma parte o amor não está pleno dentro de mim. O que é que eu estou, que eu não estou me compreendendo, eu não estou me conhecendo? Então eu preciso de me conhecer, preciso de saber quais os padrões que existem em mim que não estão sendo cuidados. Não é para me culpar, não é para me diminuir perante as minhas doenças, não. É para que eu compreenda que se eu estou doente do corpo ou da alma, é porque eu não estou compreendendo alguns momentos em que o amor precisa imperar. E compreendendo isso e passando a amar, eu estou construindo a minha saúde física, mental e espiritual. Nós sabemos que tem muitas doenças ligadas ao egoísmo, né? E inúmeras vezes a pessoa num processo depressivo, ela fica envolta com as energias egoístas, porque ela não consegue, e egocêntricas, ela não consegue enxergar o outro, porque a sua dor é tão grande e ela começa a se enxergar. O seu problema é o pior, a sua vida é o pior, né? A sua dor é a pior. E aí a pessoa entra num redemoinho de correntes que algemam, e se ela não começa a trabalhar o alto amor, ela não vai conseguir romper essas correntes. Não há remédio que cure uma depressão quando a pessoa não entra no processo de alto amor, de amor ao próximo, porque ela precisa se enxergar de uma forma diferente, enxergar o próximo de uma forma diferente e sentir a presença divina. Com a ajuda dos medicamentos, com a ajuda de uma boa terapia, ela vence. Mas ela não pode se desvincular desse amor, dessa energia curadora. E aí, Joana nos lembra que o amor é inato, ele nasce com a gente. Mas acontece que ele é a razão da nossa vida, né? Só que nós, às vezes, nós cobrimos o nosso amor com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, com o nosso medo. E nós precisamos ir tirando essas coisas que nos cobrem para que a gente possa dar visão a essa luz. Porque quando Jesus pediu para nós que brilhe a vossa luz, é porque ele sabe que dentro de nós tem a chama do amor. Mas às vezes a gente cobre tudo isso, né, com bacias de desesperança. É como se eu colocasse uma bacia em cima daquela luz, né, cobrindo por completo a luz que habita em mim. Então vamos tirar tudo isso e vamos aprender a amar. E aí, a Joana nos lembra, olha só, o pensamento dos heróis é o quê? É salvar a humanidade, salvar as pessoas? O que é isso? Gesto de amor. A conduta dos santos é o quê? Pensar nas pessoas, amar. Então, os santos estão vinculados à energia de amor. Os artistas, como que os artistas traduzem o belo? Como que os artistas colocam uma maravilha numa foto de um pôr do sol? Ou através de um desenho, de uma pintura que nos leva a um jardim lindo ou a figuras humanas maravilhosas. A gente sente o movimento, sente a energia que envolve as pessoas retratadas naquela tela. A dedicação dos mártires. Nós tivemos e temos muitos mártires que sacrificam a sua vida em prol do amor pela sua raça, pela humanidade, pela sua cidade, pelo seu país, pela sua família, né? Nós temos Joana de Ângeles, que em uma das encarnações, ela era uma freira. E essa freira foi... ela ficou em um convento que estava sendo invadido por soldados, e ela falou, ela ficou segurando e brigando com soldados, não deixando que eles entrassem, para dar tempo das suas companheiras fugirem das mãos desses algozes que queriam
violentá-las e roubar todo o convento. E ela fica numa luta, ela sozinha, contra dezenas de soldados. E aí, de repente, ela fala, para vocês entrarem aqui tem que ser por cima do meu cadáver. E eles a matam nessa encarnação. Isso é amor. Amor por aquelas meninas que estavam sob a sua responsabilidade. E graças a essa atitude heróica, quase que de uma Marte, é que os homens entraram e não conseguiram pegar as outras freiras. Elas tiveram como fugir. Ela deu a sua vida por amizade, por amor, por maternagem a essas outras pessoas que estavam ali com ela. E aí, olha só esse parágrafo, se não tem a ver com tudo que a gente está vivenciando agora. Vou baixar aqui um pouquinho. Se não tem a ver com tudo que a gente está vivenciando agora nessa época de pandemia. Presta atenção nessas palavras da Joana. Mesmo no aparente caos, porque nós estamos vendo o planeta num caos que é aparente, em que a capacidade humana não consegue entender, é difícil para a gente entender tanta gente morrendo, né? Tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto, tanto descompasso, tantos desgovernos. Encontra-se o amor trabalhando as substâncias que o constituem, direcionando o labor no rumo da perfeição. Por mais que a gente não consiga entender nada do que esteja acontecendo, o amor está trabalhando, o amor divino. Existe uma causa, existe um porquê, existe um motivo, né? De tudo isso vir à tona, das pessoas mostrarem quem são, né? Das pessoas mostrarem o seu lado de como lidar com uma catástrofe, com uma pandemia, com uma dificuldade. E cada um vai mostrar quem é neste momento, né? Então, por mais que esteja esse caos aparente, existe ali o olhar divino, existe uma ação que nos protege, né? E que, quando a gente não consegue entender, nós precisamos de ter aquela fé, de orar e conversar com o Pai. Pai, eu não estou entendendo nada. Está difícil aceitar. Está difícil compreender o porquê o Senhor está permitindo tantas mortes diárias. Mas eu sei que tem um porquê. Eu te peço forças. Eu te peço luz. E eu te peço que ilumine as pessoas que estão trabalhando pelo bem da humanidade. Quando eu me sinto impotente, sem ter o que fazer, eu recorro ao Pai. Sem aqueles julgamentos que às vezes nós temos, de achar que fulano ou beltrano, né, é salvador. E não é. O único salvador que existiu e que existe é Jesus. E ele atua sim. Mas para as pessoas salvarem uns aos outros, eles precisam de estar conectados com o bem, com a empatia, com o amor ao próximo. Porque a pessoa que não está vinculada, ligada, através do amor, neste cordão que existe, essas pessoas difícil conseguir fazer um grande gesto de amor. Aí Joana continua. O homem sofre e se permite ter transtornos psicológicos inconscientes, porque ainda não se resolveu pelo amor. Então, o sentido de solidariedade leva o homem a sorrir de felicidade quando o ser amado é feliz. Eu fico feliz vendo aquele objeto do meu amor feliz, quando o amor é verdadeiro. Sem competições, sem entregas, sem ciúmes. Então, eu meço a minha capacidade de amar pela minha capacidade de ficar feliz quando aqueles que eu amo estão felizes. Então, Joana fala, né, aqui, quando se ama, se é livre. Por quê? Porque o amor não é possessivo. Quando tem posse, não é amor. Pode ser paixão, pode ser assim, um princípiozinho de amor, mas o amor pleno, que pertence àquela trilogia, ele não é possessivo. E por isso que o amor dá um sentido de liberdade, porque a pessoa se acha livre para amar a todos, porque ela não se prende no ódio pela raça, pela cor da pele, pelo país que nasceu, pelo partido político, não. A pessoa que ama verdadeiramente, ela é livre, porque ela ama todo mundo. E ela entende que aqueles que jogam ódio
aos quatro cantos do mundo são aqueles que ainda não aprenderam o que é amor, mas um dia aprenderão. Porque todos nós que estamos aqui habitando a Terra, nós aprenderemos a amar. E nós sairemos daqui, deste mundo, muito evoluídos para habitar mundos ainda mais evoluídos ainda. Então, olha só, Joana fala, quando se ama, é saudável. Se talvez eu não estou conseguindo uma plenitude em termos de saúde, eu preciso de me amar. Porque por mais que eu tenha uma coisa ali, digamos que eu tenha uma doença genética, mas com o meu amor, eu vou ter aquela doença no meu corpo da carne, mas a minha mente vai ser sã. E quando passar essa vida, o meu espírito estará livre para amar livremente, porque eu cumpri tudo que eu vim cumprir nesse mundo. É liberdade também. Quando se ama, se desperta para a plenitude. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, então o amor aponta o rumo. Se você está sem rumo, você precisa de se conectar com o amor que habita em você, com o amor de Jesus, com o amor do nosso Pai. Porque aí você vai achar a famosa luz no fim do túnel. Essa luz que aparece no fim do túnel, ela é o amor. O amor proporciona paz, o amor é um estímulo permanente. O amor de plenitude, esse amor total que nos fala Joana, é o momento culminante do ato de amar. Mediante o amor, o imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente feliz. E aí eu pensei, eu vou buscar algum exemplo de pessoas que viveram esse amor, imbatível amor. E hoje eu fiquei sempre conectada com o nosso querido Chico Xavier. E comecei a ler, reler os casos dele, eu gosto dessas histórias. E aí eu me lembrei que o Chico, ele tinha nas reuniões dele a parte mediúnica em que ele psicografava. E o Chico psicografava receitas através do Dr. Bezerra de Menezes para curar dos pobres, dos desvalidos. Quantas vezes as pessoas iam até o Chico, doavam as coisas para o Chico e ele usava aquilo para ser utilizado como uma forma de venda para ser transformado em dinheiro para os pobres comprarem seus medicamentos. Eu rio muito porque tive um amigo que era muito, muito, muito amigo do Chico, né? E ele frequentava a casa do Chico, toda semana ele ia lá, conversava muito e tal. E aí ele ganhou do pai dele, era tradição, ele ganhar uma caneta de ouro, daquelas canetas antigas. E ele pegou a caneta dele e falou, gente, eu vou dar para o Chico, porque eu não vou usar essa caneta, mas eu amo tanto o Chico que eu vou dar essa caneta para ele, né? E aí ele chegou lá e falou, Chico, eu queria te dar essa caneta, eu ganhei do papai, que ganhou do meu avô, é uma caneta de ouro, né? Mas não é pelo ouro, é porque é uma caneta, né, importante, eu queria te dar ela de presente, porque não tem outra pessoa nesse mundo para eu passar minha caneta. Aí o Chico, não precisa, não, eu faço questão. O Chico colocou a caneta dentro do bolso. Não passou meia hora, chegou uma senhora com os filhos doentes, e aí o Chico pega e vai dar a caneta. Aí a pessoa pergunta, gente, mas Chico, você não me deu? Então, se você me deu, a gente pode usar ela de uma forma bacana. E o Chico quis passar a caneta para frente, né? Esse era o Chico, ele não tinha apego ao bem material, né? Ele doava o que ele tinha, o que ele não tinha, vivia com os bolsos vazios, porque o salário era pouquinho, e ele sempre conseguiu uma forma de ajudar aqueles que necessitavam, né? Mas uma das coisas maravilhosas dentro dessa caridade, do Chico que vivenciou esse amor, o imbatível amor, era a caridade da psicografia para as pessoas que haviam perdido seus entes queridos. Gente, nós precisamos de nos solidarizar com as pessoas que estão em luto.
Nós precisamos de solidarizar com as pessoas que diariamente perdem seus entes queridos neste momento de pandemia. A dor de enterrar um ser amado, seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua professora, sua mãe, seu pai, sabe? Seja alguém importante do seu trabalho que você tem muita gratidão. Enterrar um ser amado, um ser que a gente ama em maior ou menor grau, é uma dor terrível, né? A gente não sofre, a gente não faz escândalo, porque como espíritas nós sabemos que a vida continua. Mas existe a dor da separação. E mesmo sendo espírita, católico, médium, não médium, essa dor, ela acontece. A gente acredita no reencontro, na vida após a morte, mas a dor da separação é difícil. E uma das maiores caridades que o Chico fazia era prestar o seu corpo, né, para essa mediunidade da psicografia das cartas. E aconteceu um caso muito interessante, narrado por uma pessoa que convivia com o Chico. Esse caso aconteceu em 1978. Existia uma família em Osasco e uma moça de nome Marisa Lorena Bamini. Essa Marisa Lorena Bamini, ela foi com a família dela, eles foram em 2 carros de Osasco para Praia Grande e foram ali pela Imigrantes para poder chegar na praia. Aí ficaram lá, quando estavam voltando pela Imigrantes, a Marisa, ela tinha sido mãe há pouco tempo, ela tinha um bebezinho de colo. E eles estavam em 2 carros, o marido dela estava dirigindo um carro e ela estava nesse carro com a prima, com o bebezinho, e no outro carro estava o pai, a mãe, o marido e uma outra pessoa. O marido veio trazendo os mais velhos. E ela estava no outro carro com a prima, com o irmão, o cunhado e tudo mais. Aí, ela olha e fala, nossa, esqueci a mamadeira lá atrás. Aí, ela pede para parar o carro. Nesse momento que ela pede para parar o carro, o outro carro que estava bem mais atrás, o pai começou a sentir um mal-estar terrível, ao mesmo tempo, um mal-estar muito grande. E aí, o que aconteceu? Ela pega o bebê, pequenininho dela de meses, entrega para a prima e fala, cuida dele para mim. E ela sai e vai até a parte de trás para poder pegar o carro no estacionamento, né? Assim, naquela pista de estacionar, a pista da direita. E aí, ela vai até o carro, a parte de trás, para pegar a mamadeira. Quando ela está caminhando para a parte de trás, vem um carro desavisado, andando pelo acostamento numa altíssima velocidade, bate na Marisa e joga ela longe. E a Marisa desencarna nesse acidente. Então, os pais, o marido, a prima que ela falou, cuida dele para mim, todo mundo entrou no estado de choque tão grande. Família boa, família trabalhadora, família de muito católica. E aí, a mãe da Marisa, ela não acredita muito em nada disso, porque ela era muito católica. Mas o pai acreditava e as pessoas começaram a falar, vai lá no Chico, quem sabe você não recebe uma mensagem. E a mãe não queria ir de jeito nenhum. Com muita insistência, ela aceita fazer a visita em Uberaba, mas ela coloca algumas condições. Olha, eu vou em Uberaba, mas é o seguinte, nós vamos sair daqui, vocês não vão dar uma palavra com ninguém. Nem chegando no hotel, eu falo, vocês não vão nem falar bom dia. Por quê? Porque se vocês falarem bom dia com alguém ou for comprar alguma coisa, eu não acredito nestas cartas. Então, para vir algum conteúdo para eu acreditar, vocês precisam de fazer o que eu estou pedindo, senão eu não vou até Uberaba. Aí todo mundo concordou. Chegando lá, todo mundo calado, né? Ela que comandou tal, e chegaram no Chico, não abriram a boca, ela olhava com todo mundo ali perto dela, né? Foram 3 ou 4 pessoas, não sei. E aí o Chico estava psicografando as receitas. De repente,
o Chico assim, tem uma carta aqui para chegar agora. Aí ele escreveu e falou, alguém aqui conhece Marisa Lorena Bambini? Aí eles levaram um susto. Aí ele falou, vou ler essa carta. E ele começa, olá mãezinho, olá papai fulano, Beltrano, que era o nome do marido, fulaninho, que era o filho, e contando que levou muito susto porque estava na Imigrantes e aquele acidente foi muito de repente, que ela ainda estava muito em estado de choque, que ela não esperava, nunca imaginava que a vida dela ia ser interrompida tão cedo, tal, e pede para que o marido aceitasse o fato do bebezinho morar com seus pais, e fala tudo na carta que era a dinâmica da família. Ninguém havia conversado com o Chico, ninguém conhecia Chico Xavier, mas aquela mãe reconheceu o jeito de falar, reconheceu os dados. E aquela mãe que estava com seu coração sangrando pela morte prematura da filha, pelo órfãozinho na sua família, aquela mãe chora. E aquela mãe acredita que a filha está habitando uma outra dimensão e que a morte não existe. Existe uma viagem para uma outra dimensão e ela começa a acreditar firmemente, começa a estudar o espiritismo e começa a fazer muitas obras sociais lá em Osasco e transforma a vida daquela família e do grupo de amigos, aquela caridade do Chico, aquele amor de estar ali 2, 3 horas da madrugada, incansavelmente, com o corpo doentinho, escrevendo aquelas cartas de amor, porque ele sabia, ele escrevia e chorava, porque ele sentia a dor da mãe que perdeu o filho, ele sentia a dor do filho de ser separado de seus entes queridos, tinha uma empatia pelo luto do outro. Então, Chico nos demonstra, através das suas várias caridades, esse amor, imbatível amor. E tem uma outra parte com o Chico interessante, né? Que é muito interessante, porque ele tinha obras sociais, o Chico. Então, ele tinha entrega de cesta básica, né? O Chico tinha visita a presídios. O Chico visitava pobres esquecidos. O Chico conversava com aqueles que eram considerados loucos, com os indigentes que ficavam na rua. Então, ele estava sempre fazendo uma obra de caridade. E aí, o Chico, ele era católico, bem católico, quando ele era pequenininho. E ele acreditava que a fraternidade, a caridade, era a salvação das pessoas. E essa criança, Chico, ele estudou, não sei se nem completou o 4º ano primário, porque o Chico, com 8 anos, ele começou a trabalhar numa fábrica de tecidos. Ele entrava às 3 da tarde e saía às 2, 3 da manhã, que naquela época não era considerado trabalho infantil. Ele ajudava a sustentar os 9 irmãos que ele tinha com o pai e tudo mais. Dos 8 anos, ele foi para lá, até os 13. Com os 13, ele mudou. Com 13 anos, ele foi trabalhar no comércio de vendedor. Ele trabalhava das 8 da manhã às 6, 7 da noite. Por isso ele parou os estudos. Porque ele precisava de ajudar essa família. E com tudo isso, ele achava tempo para as caridades. E sempre promoveu todo tipo de caridade. Um sorriso amigo, uma conversa, um abraço fraterno. E depois a caridade da mediunidade, que ele não se casou. Ele se dedicou a vida inteira para os livros, para as sessões mediúnicas, para as cartas psicografadas. E ele tinha evidência, né? E aí, ele já adulto, ele percebe luzes no quarto, muitas luzes, e aquelas luzes foram tomando a forma de uma mulher. E ele vê aquela mulher bonita, com aquele porte, né, majestoso, e ele pergunta mentalmente, né, quem será que é essa senhora? E ela fala, Chico, eu sou Isabel de Aragão. Eu vim pedir a você, em nome de Jesus,
a distribuir pães para os pobres e desvalidos. E o Chico pensa, meu Deus, mas eu não tenho pão nem para mim, eu não tenho dinheiro, muitas vezes eu fico sem pão, como é que eu vou conseguir pão para dividir? Pensou, né? E ela falou, você terá o pão. Aí, quando foi, Chico ficou pensando naquilo, como que ia acontecer aquilo. Passou umas 2 semanas depois, Chico percebe que tem um espírito perto dele e aparece um padre. Um padre. E esse padre fala assim, eu me chamo Fernão Mendes, eu era confessor da rainha Isabel e Aragão, esposa do rei de Portugal, Dom Dinis, e eu era confessor dela. E ela pede para que eu te diga que não faltarão recursos para você distribuir pão para os pobres. E Chico, a partir de então, começou a distribuir os pães. E não havia um dia sequer que Chico não distribuísse pães aos desvalidos. E quando achava que nada tinha, às vezes que fosse 2 pães, chegava, as pessoas doavam e Chico conseguia atender a comunidade que precisava de pão. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o quanto que nós nos identificamos com aquelas almas afins. Porque Chico, que era a fraternidade, a bondade, o amor em pessoa, teve essa vinculação, ele se sentiu muito bem ao lado dessa mulher, que era pura luz, de nome Rainha Isabel de Aragão, né? Vamos entender quem era Isabel de Aragão, né? Isabel de Aragão, ela nasceu em 4 de janeiro de 1271 na Espanha, Idade Média, 1271. E ela era muito bonita, muito caridosa, ela não gostava de joias, de roupas bordadas, daqueles adornos, ela se vestia de uma forma simples. Ela se casou com Dom Dinis, rei de Portugal. Então, ela era a rainha de Portugal. Ela, Dona Isabel, Rainha Isabel com o Dom Dinis, eles tiveram 2 filhos legítimos, Constança e Afonso, que vem a ser o rei Afonso, depois o sucessor de Dom Dinis, Afonso IV. E o Afonso e Constança eram filhos legítimos, né? Mas a rainha Isabel, ela tinha um coração tão grande que ela sabia, e naquela época era usual, os reis terem contato com outras mulheres, né? Era permitido. E isso fazia com que os reis tivessem muitos filhos ilegítimos. E a rainha Isabel, ela tinha um coração tão grande que ela cuidava, ela não deixava que nada faltasse a todos os filhos ilegítimos de Dom Dinis. E ela sempre fazendo a caridade, sempre praticando o amor. Ela, naqueles anos, lá entre 1200 e 1300, já praticava e tinha dentro do seu coração esse amor de plenitude, amor a Deus, ao próximo e o alto amor. E assim, ela, uma vez, o pai e filho estavam, né, esse Afonso, ele se casou com Inês de Castro, que não foi aceita pelo rei Afonso, e aí o filho e o pai viviam em pé de guerra. E uma vez o exército do filho foi com o exército do pai, estavam em pé de guerra. A rainha Isabel entrou no meio dos 2 exércitos e falou, mediou, que não poderia ter essa guerra interna em Portugal. E aí a fala dela condoeu, comoveu o marido com seu exército, comoveu o filho com seu exército, e ela evitou a guerra. E qual era a frase que a rainha Isabel falava? Deus tornou-me rainha para me dar meios de fazer esmolas. Porque para ela o sinônimo de esmola era a caridade. Mas ela não jogava esmola, ela doava com amorosidade, transformando essa esmola em um tesouro. E aí, na biografia dela, eles atribuem muitas curas a ela, tanto que ela foi canonizada, ela foi beatificada, ela foi, né, ela é chamada de
Rainha Santa, Santa Isabel, né? Nós temos igreja aqui no Brasil, em várias cidades, com o nome de Igreja Santa Isabel. Nós temos cidade de nome Santa Isabel aqui no Brasil, graças à Rainha de Aragão. Então, eles atribuíram-lhe a cura de uma dama de companhia, que estava com uma doença incurável. Ela orou e ali atribuíram a cura a ela. A cura de diversos leprosos que ela visitava levando, né, o pão, levando as esmolas que ela fazia. A cura de uma criança cega que nasceu sem enxergar e depois do contato com ela e das preces, e a criança passou a enxergar. E a cura de um criado do palácio com ferimentos gravíssimos, que estava à beira da morte, ela foi até ele com os curativos, com as preces e curou. Então, era muito interessante o quanto que ela vivia para a caridade e para o amor. Embora fosse rainha, naquela época, as rainhas de outros países disputavam as joias, os vestidos, e uma vida com a moral tão complicada naquela época, né? E ela não, ela seguia o seu caminho. Bom, houve um inverno forte e era naquela época comum os reis saírem para caçar. E o marido, Dom Diniz, não gostava que ela ficasse em contato com os pobres, em contato com os doentes, não gostava que ela fizesse a caridade por distribuir pães. E ele saiu para a caçada. E ela correu para fazer os pães. Tinha um avental bem grande, ela colocava os pães no avental, embrulhava e saía caminhando, entregando para quem precisasse. Quando ela estava com o avental repleto de pães, o rei, por conta do inverno rigoroso, chega da caçada. E chega de surpresa, pega ela de surpresa. Aí ele falou, o que você tem nesse seu avental? Não vá me dizer que você está fazendo de novo aquela doação de pães que eu não gosto. Ela, não, meu esposo, são rosas. Eu colhi rosas e vou enfeitar a casa com rosas. E ele falou, duvido, deixa eu ver. Aí ela fez a oração e abriu o avental. E dúzias de rosas foram materializadas ali. E os pães desmaterializados. Então esse foi um grande milagre que todos atribuem à Rainha Isabel. E ele viu as rosas, ficou por isso mesmo, e a vida continuou. Dizem, na cultura lá, que várias vezes ela deixava rosas vermelhas em alguns locais e depois aquelas rosas se transformavam em moedas para ajudar as famílias. Mas isso dizem no folclore lá, né, de Portugal. Então, em 1325, ela fica viúva, Dom Diniz morre. E o que ela faz? Ela auxiliou na construção do mosteiro das Clarissas, em Coimbra. Então, ela resolve se mudar e ter uma vida nesse mosteiro, como uma irmã Clarissa. E aí, ela pega a coroa dela, a coroa que era dela, e ela entrega para ficar exposta no Santuário de Compostela. E todos os bens pessoais dela, todas as joias, tudo que era bem pessoal dela, ela doou. Doou para cuidar dos pobres, para a caridade. E ela foi vivenciar os restos, a década, né, pouco mais de década que ela viveu, né, em torno dos 20 anos, ela viveu uma pobreza voluntária, em oração, nesse mosteiro das Clarissas, praticando a caridade, a cura, o que ela podia fazer, né. Ela construiu o Hospital de Coimbra, Santarém, para receber pessoas pobres. Então, ela dedicou toda a sua vida a amar os mais desvalidos. Quando foi em 1336, o filho dela com o neto começa com uma disputa, com uma guerra, como o marido e o filho fizeram no passado. E tinham os dois exércitos. E ela decidiu viajar, doente, para poder se colocar no meio desses exércitos e impedir a guerra. Mas ela morre na viagem. No dia 4 de junho de 1336, ela desencarna, faleceu de lepra. E assim ela teve a vida do amor, imbatível amor.
essa trilogia. Ela amou e honrou a Deus em todos os momentos. Ela amou a todos, fosse de outras terras, fosse das suas terras, os pobres, amou os filhos bastardos do seu marido, amou os criados, amou a sua família, amou principalmente a Jesus. Essas biografias, como do nosso querido Chico aqui pertinho de nós, como da Rainha Isabel, mudaram vidas e mudaram as suas próprias vidas através do amor. Então, o que nós precisamos de pensar? Na empatia que habita o meu coração. Ela só conseguia entregar o pão porque ela enxergava a dor da fome naqueles corpos pobres, mirrados, sofridos. Ela só conseguia realizar as curas e a ajuda com medicamentos e tudo mais, e visualizou e construiu o hospital porque ela enxergava a dor da doença, a dor na carne física, a dor que é perder alguém por falta de tratamento. Então, se nós não enxergamos em nós essa empatia, se para nós as pessoas são números, se para nós, porque pensa diferente de mim, votou em tal candidato, então tomara que morra, sabe? E se eu penso negativamente, e se eu desejo mal para aqueles que não pensam como mim, como eu não estou me respeitando. Eu não estou deixando que a luz do amor floresça e cresça nos meus corações. Então, nós precisamos de mudar a nossa atitude, de aprender com esses ensinamentos. Por quê? Porque nós precisamos de saber que hoje temos uma mesa farta, mas podemos, com alguma dificuldade diante da nossa vida, não a termos. E teremos que aprender a conviver com a humildade de receber as doações. Pode ser que hoje eu tenha o meu corpo perfeito e que amanhã eu necessite de máquinas para que eles possam funcionar em algum momento. E eu preciso de ter a humildade de aceitar a saúde que vem através da ciência e da tecnologia. Eu preciso de ter o olhar que enxerga a dor dessas crianças que estão perdidas nas ruas pedindo pão, pedindo comida, pedindo dinheiro nos semáforos. Porque ali existem almas sofridas, doentes. Eu preciso de compreender que, independente da cor da pele da pessoa, ali habita um ser, e um ser muitas vezes mais iluminado do que eu mesmo. Eu preciso de estar consciente do meu papel de cristão e de levar Jesus nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, na minha construção interna e na construção de um mundo melhor. Saibam diferenciar os falsos profetas, olhando as atitudes. Quando você percebe um Chico Xavier, que nasceu pobre e miserável, morreu pobre e miserável, tendo mais de 400 livros editados, tendo milhões gerados pela venda desses livros, e ele doou absolutamente tudo para as obras de caridade. Ele não pegou nada que lhe foi dado através dos dons de Deus, ele devolvia para a humanidade. Isso é amor. E quando a gente vê essa rainha maravilhosa, chamada de a Rainha Santa, né? Ela como sogra de Inês de Castro. Quem me conhece melhor sabe que eu amo essa história de amor da Inês de Castro e do Afonso IV. Então, quando a gente percebe, né, essas histórias de amor e essa rainha desencarnada em 1300, a gente está em 1980 e poucos, sei lá, 70 e poucos, elas quase, né, quantos anos depois, mais de 600 anos depois, ela procura o Chico, porque percebeu naquele servo humilde de Jesus alguém que poderia dar continuidade àquilo que ela acreditava e que ela gostava verdadeiramente. Pensemos nisso, meus irmãos, e vamos fazer a nossa prece final. Deus Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela nossa vida, por mais um dia de vida aqui,
por termos o nosso lar como refúgio nesses momentos de tormenta espiritual e nesse momento que assola no nosso mundo essa pandemia, como lição para aprendermos a olhar o outro mais perto, para aprendermos a dividir muito do que temos com aqueles que nada têm. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pela vida, obrigada pelo amor. Obrigada pela capacidade de ficarmos felizes ao ver o sorriso de uma criança maltrapilha que ganha um copo de leite nosso. Obrigada por percebermos o sorriso daquele que ganha um cobertor quando as noites frias estão chegando. Obrigada pelo olhar de gratidão daqueles que recebem a nossa escuta em um momento de dor. Obrigada por atender às nossas orações nos nossos momentos de dor e dificuldade. Obrigada, Deus Pai. E te pedimos que nesse momento some todas as falanges do bem e do amor e que possam fazer uma corrente de mãos dadas envolvendo o planeta Terra com essa luz da cura, com essa luz violeta da cura, envolvendo essas energias azuis de paz e de amor, e que todos os humanos reencarnados na Terra possam acender a luz da consciência e pensar no próximo, pensar no irmão que chora, pensar naquele que chora pelo luto de ter perdido um familiar. Que possa essas energias benéficas envolver a todos os irmãos que necessitam do tratamento do seu físico, da mente e do espírito. E que Jesus, o nosso mestre governador do planeta, possa, por misericórdia, envolver a todos nós com a sua luz, nos envolvendo, trabalhando as nossas dores, as nossas doenças, os nossos medos, envolvendo cada lar, cada amigo, cada familiar, cada conhecido, cada habitante deste planeta, em paz, amor e energia. E que nós possamos, ao dormir hoje, termos na nossa consciência o aprendizado da lição e fazermos o nosso melhor, porque não há ninguém que não tenha nada para doar e ninguém que não precise receber um sorriso, um abraço, um afeto, um pão, a comida, o trabalho, a dignidade. Que nós possamos não transformar as pessoas em seres invisíveis, mas que nós possamos enxergar a todos que cruzam a nossa caminhada. E que possamos aprender a desenvolver dentro de nós esse imbatível amor. Aprendermos a amar uns aos outros, aprendermos a conviver, aprendermos a agradecer, aprendermos a gerar a saúde, que sejamos dínamos de saúde própria, e que possamos auxiliar no processo de saúde do próximo. Jesus, que a tua luz nos envolva, hoje e sempre. Gratidão por todos os ensinamentos que o teu Evangelho nos traz. Gratidão pelo trabalho incansável do nosso querido Chico, do nosso querido Divaldo, de tantos outros trabalhadores na seara de Jesus, promovendo o bem, a esperança, a paz, e que a alegria de viver seja tremenda, seja uma chama imensa nos nossos corações. Assim finalizamos esse momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Deus Pai, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus, Mestre amado, que assim seja. Pois bem, meus amigos, finalizamos o estudo de hoje. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, com muita alegria. Depois eu vou ler cada mensagenzinha do chat. Muito obrigada, de verdade, por estarem aqui conosco. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que Deus permita que tenhamos uma noite de paz. E que Deus permita que nós possamos ser todos curados dos nossos males da alma e dos nossos corpos físicos. Uma boa noite a todos. Amanhã, quinta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo. Peço que quem gostou do estudo
dê like e divulgue o nosso canal nas suas redes sociais. Chegamos a 500 inscritos, 510, mas falta ainda 500 para que a gente consiga mudar o uso das nossas ferramentas. Uma boa noite, muito obrigada. Receba o meu abraço de gratidão por estarem conosco neste instante.